Oi, hoje eu vim trazer uma palavrinha pro seu coração e eu quero falar sobre alinhamento. Sabe, existem algumas coisas interessantes, uma coisa em comum em três histórias da Bíblia: na história de Neemias, na história de Esther e na história de Ruth. E eu quero falar um pouquinho sobre isso que eu percebi. Sabe, se você ler Neemias, você vê que o que está no coração dele, o clamor do coração dele, é a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. E ele falava, aqueles muros estão destruídos, gente. O povo ali está sofrendo. E logo no primeiro capítulo de Neemias, ele está orando, clamando pela misericórdia do Senhor, se arrependendo pelos pecados do povo. E o que eu acho interessante é que ele continua vivendo sua vida. Ele era copeiro do rei, então ele foi lá trabalhar. Mas o interessante é que Deus não queria que Neemias apenas orasse. Na verdade, ele queria usar Neemias para reconstruir os muros, para começar a restauração de Jerusalém. Então, Deus move o coração do rei, que percebe que Neemias está triste. E pergunta o que está acontecendo, e Neemias fala. Então, o rei decide liberar ele, fala, não, vai lá trabalhar na tua cidade. E através da vida do rei, Deus ele ainda provê o que Neemias precisa para começar a reconstrução. Eu entendo que Neemias estava disposto a viver a vontade de Deus. E Deus alinhou ele. Deus decidiu que não seria o emprego que ia parar Neemias, que não seria a falta de recursos que iria fazê-lo ficar parado. Então o Senhor trouxe alinhamento para Neemias, e Neemias foi para Jerusalém e começou a reconstrução. Depois dá uma lidinha, uma história muito legal. Então tem Esther, que também está nessa realidade de palácio. E o povo dela, o povo judeu, estava precisando de livramento. E o Senhor decidiu que usaria a vida de Esther para trazer esse livramento. Então chegamos numa parte ali da história onde Esther entra na presença do rei. E a não ser que o rei estendesse o cetro para ela seria morta, porque ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas o Senhor decidiu que não seria a falta do chamado do rei que ia parar Esther. Então o rei estendeu o cetro para Esther. E aí você vê o desenrolar da história através da vida de Esther. O Senhor trouxe livramento para o povo judeu. E então tem Ruth, sabe, que vai até Boaz, pedindo para Boaz resgatar ela. E Boaz ele quer fazer isso. Boaz quer casar com a Ruth. Mas acontece que existia um jeito certo para fazer o resgate, que é algo relacionado à cultura da época, a cultura ali do povo, né? Mas antes de Boaz havia outro homem que deveria ser o resgatador de Ruth. Então era o outro homem que teria que casar com a Ruth. Mas na real, não seria o outro resgatador que ia atrapalhar o plano que Deus tinha para a vida de Boaz e Ruth. Então o Senhor move o coração dele. E o cara decidiu que era Boaz que ia resgatar. Depois dá uma lidinha na história. O que eu quero falar aqui é que existe um plano para a sua vida. E se você está disposto a viver esse plano que o Senhor escreveu, essa história que o Senhor fez para você, Ele vai alinhar. A única coisa que você precisa fazer é orar e estar à disposição do Senhor, sabe? Para corresponder com as direções dele. Mas entenda que quando Ele tem um propósito, Ele alinha. E se você tem um coração submisso ao Senhor, um coração que quer fazer a vontade dEle, não vai ser um emprego que vai te parar. Não vai ser um rei, uma morte que vai te parar. Não vai ser um outro resgatador na fila que vai te parar. Porque quando o Senhor faz um plano, Ele cumpre esse plano, desde que a gente corresponda com Ele. E a palavra de hoje, o texto que nós vamos usar nesse momento é Isaías 55, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E na real é isso. Relaxa que Deus está no controle de tudo. Entendeu? Mais do que você não quer errar, Ele não quer que você erre. Então é o Espírito Santo que vai te direcionar em tudo aquilo que o Senhor escreveu para você. E é isso. Um grande beijo e um abraço.